quais são as maiores dificuldades dos alunos. Recebo muito esse questionamento aqui. Ó. Eu estudo muito, viro noites estudando. Mesmo assim, vou mal na prova. Já aconteceu com você de ficar a semana toda estudando, muitas vezes virar à noite, estudar pelo livro, pelo caderno, pegar caderno emprestado dos colegas, e mesmo assim, você chega lá na prova pensando que você está sabendo tudo, e ainda assim vai mal. Por que isso acontece? Porque você está estudando errado. Tem várias formas de estudar, tá? E se você está estudando muito e mesmo assim vai mal, você tem que mudar o seu método de estudo. O que eu recomendo é você aplicar a técnica de identificação de padrões. Isso aqui faz muita diferença. Outra coisa que eu posso recomendar é você estudar o que tem mais chance de cair na prova. Porque a matéria é muito grande, a matéria de cálculo é extensa demais, mas não tem como cair tudo na prova. Uma prova de 1h30, 2 horas, é impossível o professor cobrar tudo. Então, pega lá provas antigas do professor e cuidado com as listas. Normalmente os professores mandam fazer listas, várias listas de exercício, e você fica estudando com as listas. Aí chega na hora da prova, a prova dele não tem nada a ver com as listas. Às vezes é 10 vezes pior do que as listas que ele pediu. Entendeu? Para você passar em cálculo de primeira, toma cuidado com isso. Não é só fazer todos os exercícios que o professor pede, ou fazer todos os exercícios do livro. Você tem que ficar esperto. Tenta identificar qual é o estilo do seu professor. Aí você estuda as matérias que têm mais chance de cair. Um outro erro comum é pessoas que têm base fraca em matemática. Se você tem uma base fraca em matemática, provavelmente você vai querer estudar a matemática básica inteira antes de começar o cálculo 1. Também não precisa, tá bom? Não precisa saber tudo da matemática básica. Tem que saber uma coisinha ou outra. Depende do seu professor, da sua faculdade, né? Porque tem professor que aprofunda muito no cálculo. Outros professores são mais tranquilos. Então, isso depende mais. Você tem que identificar qual é o perfil do seu professor e sempre estudar procurando identificar padrões de resolução. Eu gosto de falar que existem 3 tipos de professores. Tem professor que gosta de cobrar aplicações. Então, Joãozinho chutou uma bola para cima, fez uma parábola, aí você tem que calcular a tangente, pede um monte de coisa. Contextualizado, aplicado no seu dia a dia, entendeu? Esse tipo de questão. Que é completamente diferente de questões de demonstração. Se pedir, por exemplo, demonstre que a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Só para você ter uma ideia. Para você demonstrar essa regra, você vai ter que usar a definição de derivada, que é aquele limite com h. Você vai fazer o limite do ln de x mais h menos o ln de x dividido por h. Você vai ter que desenvolver esse limite até a resposta chegar a 1 sobre x. Não é um exercício fácil e é completamente diferente do exercício de aplicação. Agora, se o seu professor não cobra demonstração de forma, muito professor passa as demonstrações em sala, mas não cobra. Então, se o seu objetivo é passar em cálculo de primeira, para que você vai ficar decorando, interpretando todas as demonstrações? Se você quer fazer isso para se divertir, faz isso nas férias, depois de passar em cálculo, e afinal você não tem só cálculo para estudar, né? Tem várias outras matérias ao mesmo tempo. E tem ainda o terceiro tipo de professor, que é eu gosto de chamar de operacional. É aquele professor bem direto. A maioria dos professores são assim. Ele coloca assim, ó, resolva as derivadas. Aí tá lá, letra A, B, C, D e E. Resolva as derivadas. Bem direto. Não tem textão, não tem contexto. É só resolver. Então é mais direto. Você tem que saber decorar as fórmulas, você tem que saber as fórmulas e como que aplica elas. Não precisa te preocupar tanto com demonstração, não precisa te preocupar tanto com aplicações. Então essa dica aí é muito valiosa para você que está estudando muito e mesmo assim vai mal nas provas.